Polícia investiga a possibilidade de sabotagem na morte dos pacientes que foram submetidos a exames de ressonância magnética no Hospital Veracruz. Manifestação Nacional de Vigilantes prejudica atendimento nos bancos e fecha agências da Previdência Social. Tropas do Exército treinam em Campinas para a operação de combate à dengue marcada para a semana que vem. Montemor cadastra vigias que trabalham nas ruas para auxiliar o patrulhamento da Guarda Municipal. Técnico branco estreia com derrota no Guarani e prevê muito trabalho para reconstruir o time. O Band Cidade está começando. Boa noite. A Polícia Civil de Campinas não descarta a possibilidade de sabotagem nas mortes de pacientes que fizeram ressonância magnética no Hospital Veracruz. Os primeiros resultados das análises do laboratório do Flutz não detectaram a presença de fungos e bactérias nos soros utilizados nos exames. As linhas de investigação reafirmam que a provável causa das mortes foi química. Os laudos divulgados hoje descartaram a presença de fungos e bactérias em 2 tipos de soro utilizados nos exames. A análise de um técnico da Anvisa não encontrou nenhum indício de superdosagem de contraste durante a inspeção dos equipamentos. Os exames já feitos mostram 2 problemas em comum no sangue dos 3 pacientes. Eles tiveram uma rápida destruição de glóbulos vermelhos e uma coagulação nas veias, o que gera uma falta de oxigenação dos tecidos. Laboratórios de toxicologia devem ajudar a verificar se existia alguma substância estranha ao contraste no sangue das pessoas. O IML já coletou amostras dos cadáveres e está fazendo testagens de toxicologia dos tecidos. Dentro de 15 a 30 dias, devem ser concluídos os laudos para ver o que tinha distância química nos 3 pacientes mortos. Nesta semana, funcionários do hospital falaram com a polícia. Hoje, o delegado responsável pelo caso afirmou que os depoimentos foram divergentes em alguns pontos e deixaram dúvidas sobre quem operou as máquinas e manipulou os medicamentos. Tiveram alguns pontos que não ficaram bem claros que precisam ser esclarecidos. Posteriormente, nós pretendemos aí fazer uma reconstituição de como foi a dinâmica de todo o procedimento que foi realizado lá naquele hospital. A tese de que as vítimas tinham recebido contraste e soro de diferentes fabricantes vai ser novamente investigada. Aparentemente, nós só temos condição de rastreabilidade em um paciente, que foi aparentemente o último, onde foi possível vincular o que foi injetado nele. Precisaria ter um nível de organização dentro da unidade ali que permitisse que a gente tivesse isso. Eu acho que isso vai ser buscado ainda. A possibilidade de sabotagem não está descartada. E o oficial da Polícia Militar de Guaratinguetá, que também passou mal depois de ser submetido a um exame de ressonância magnética, já respira sem ajuda de aparelho. O contraste aplicado no paciente pertence ao mesmo fabricante dos medicamentos usados em Campinas. O policial militar Carlos Roberto de Freitas, de 52 anos, foi internado na tarde desta quinta-feira na UTI do Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá. Ele passou mal depois de receber o contraste, medicamento utilizado para facilitar a visualização dos órgãos durante o exame de ressonância magnética. A suspeita é que ele tenha sofrido um choque anafilático, uma reação alérgica ao medicamento. A direção do hospital informou que o paciente tinha alergia a uma substância que faz parte da composição do contraste, mas não foi informada no termo de responsabilidade assinado pelo policial. O caso acontece na mesma semana em que 3 pessoas morreram no Hospital Veracruz, em Campinas, depois de receberem o medicamento. O contraste utilizado aqui pertence ao mesmo fabricante de um dos medicamentos usados em Campinas. Porém, não faz parte do lote interditado pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado. Mas a Vigilância Sanitária de Guaratinguetá também interditou este outro lote e encaminhou amostras para análises. A gente já correu todas as unidades de Guará que prestam esse tipo de serviço de ressonância e em radiologia, serviço de radiologia, e a gente fez a busca desses produtos no município, que no caso não foi encontrado.
Agora, o que acontece com esses lotes que vocês, né, interditaram? Vocês mandam para onde? A gente manda para o laboratório oficial do estado, tá? E vamos aguardar o resultado. Se o resultado for negativo, esse produto é liberado para o hospital. Se ele for positivo, aí é uma ação com o laboratório, com o fabricante. A polícia investiga o caso. Constatou ontem mesmo, já informou para a gente que não faz parte daquele lote de Campinas. Mesmo assim, foram lacrados os produtos que foram usados, vão ser examinados para tirar qualquer dúvida, né? Então foi registrado a princípio como lesão corporal culposa, mas até o momento os indícios que se tem é de que foi um choque anafilático, alérgico, que pode ocorrer, é um risco da atividade médica daquele tipo de procedimento normal. E cerca de 200 vigilantes fizeram hoje um protesto no Largo do Rosário, em Campinas. Eles aderiram ao movimento nacional da categoria, que reivindica o pagamento de 30% de adicional de periculosidade. A manifestação prejudicou o funcionamento de algumas agências bancárias e serviços públicos, como o INSS. Com faixas nas mãos e usando apitos, os vigilantes pediram o pagamento correto do adicional de risco para a categoria. Até o final de 2012, o valor repassado era de 18% sobre os vencimentos. Um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Dilma Rousseff em 10 de dezembro do ano passado, reajustou esse índice para 30%. Mas, de acordo com o sindicato, eles não receberam o valor no salário de janeiro. Em protesto, muitos vigilantes deixaram de trabalhar no dia de hoje. Por causa disso, alguns locais na cidade não prestaram atendimento, como os bancos, por exemplo. As agências do INSS da Rua Regente Feijó, Barreto Leme e Amoreiras tiveram que interromper os serviços no meio da manhã. A resposta dada pelos patrões não agradou a categoria. Só vão pagar quando for regulamentado. Por outro lado, já tem 8 empresas que já declararam que vão efetuar o pagamento agora, tá? Do retroativo, desde o dia 10 de dezembro até agora. Há 8 meses, Jefferson trabalha como vigilante em um banco. O jovem reclama da falta de reconhecimento das empresas terceirizadas sobre o risco que esses trabalhadores estão expostos. O serviço é uma área de risco, a gente precisa ter um suporte. Segundo o sindicato que representa a categoria, se a situação não for resolvida, uma greve não está descartada. No 5º dia útil, tá? Se os patrões não pagarem, nós vamos decretar a greve geral. Aí sim nós vamos paralisar. E a Prefeitura de Valinhos lacrou as 2 únicas casas noturnas do município e um centro de eventos por falta de laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Em Campinas, os agentes voltaram hoje aos 8 estabelecimentos interditados ontem para garantir que os locais estão mesmo com as atividades suspensas. E nesta noite, outras boates devem ser vistoriadas. Os fiscais estiveram ontem em 21 casas noturnas. 8 foram intimadas pela Secretaria de Urbanismo para regularizar a documentação e tiveram as atividades suspensas. Apenas uma casa noturna estava de acordo com a lei. Em outras 9, ninguém foi encontrado e os fiscais devem retornar hoje à noite. A fiscalização começou nesta quinta-feira, depois de um decreto publicado no Diário Oficial. De acordo com o levantamento da pasta, há hoje 24 casas noturnas em Campinas. A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros estão acompanhando a ação. A Secretaria de Finanças de Campinas divulgou no site a relação de contribuintes que receberão um novo carnê de IPTU. Eles tiveram o valor do imposto dos terrenos alterado no ano passado, com vigência para 2013, mas a alteração foi revogada. Ao todo, são 9.000 imóveis nas regiões do Parque Prado, Galeria e parte da Avenida Norte-Sul. Para ter acesso à lista, basta acessar campinas.sp.gov.br. Quase 600.000 alunos de 830 escolas estaduais de Campinas vão receber um kit escolar nesta volta às aulas. Cada conjunto vem com caderno, lápis de cor, apontador, borracha e régua e custou em média R$ 27,00 à Secretaria Estadual da Educação. Ao todo foram investidos para a rede de Campinas cerca de R$ 16 milhões.
Começou a funcionar hoje 8 novas viagens entre o Terminal Central e o aeroporto de Viracopos. Elas vão complementar o atendimento já realizado pela linha 1.93 nos horários de pico da manhã e da tarde. Nos últimos anos, com o projeto de ampliação do terminal, o fluxo de passageiros que utilizam os coletivos cresceu cerca de 30%. Veja a seguir, Montemor cadastra vigias que trabalham nas ruas para auxiliar o trabalho da Guarda Municipal.